Ministro, ainda sobre reações do tribunal, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo, inclusive o senhor. Levando em conta que esse relatório foi rejeitado, que a CPI já acabou, muita gente, inclusive gente que considera que essa CPI não elucidou nada sobre crime organizado e se equivocou nos indiciamentos, sustenta que é perseguição política mandar investigar o senador, como o senhor defendeu, e mais ainda ameaçar torná-lo inelegível, como fez o ministro Toffoli. Não acho que seja assim. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese. Porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Deixa eu lhe fazer um pedido, ministro. Acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor é, independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência, e você pode se socorrer do jurídico da Globo, para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Ministro, vamos passar para o caso Master. Em 2023, o Supremo derrubou um impedimento que havia a participação de ministros em julgamentos nos quais parentes deles atuam em escritórios de advocacia que representem alguma parte envolvida. Se esse impedimento ainda estivesse em vigor, o ministro Alexandre não poderia participar do julgamento do caso Master, assim como o ministro Toffoli não poderia ter suspenso, naquele mesmo ano de 2023, a multa de mais de 10 bilhões de reais imposta à JF no acordo de leniência. Nesses dois casos, ministro, no mérito, o correto não seria o impedimento? Teria que examinar cada caso, Renata. A verdade é que o Supremo fez uma correção na lei, que foi extremamente mal feita. A lei dizia que haveria impedimento em qualquer processo em que um parente tivesse atuado. Portanto, vamos dar um exemplo. Se um parente representou a Globo no Supremo Tribunal Federal, qualquer juiz parente dessa pessoa está impedido em qualquer processo da Globo, o que não faz sentido. Nós somos 11 ministros. O jogo de impedimento, daqui a pouco, leva a uma manipulação, inclusive, do resultado. Aqui a premissa é falsa. Por quê? Porque a lei foi tão mal escrita, foi mal escrita mesmo, talvez até propositadamente mal escrita, e não levava ao resultado almejado, levava a um impedimento generalizado. O ministro Alexandre jamais julgou o caso do Master. O caso relativo ao ministro Toffoli, talvez ele não devesse ter julgado por outras razões. Apareceram lá indicações de que ele tinha feito negócios com a Master no passado. Então, essa seria uma outra razão, não por conta do impedimento que estava na lei. Acredite em mim, a lei foi extremamente mal feita e não levava a esse resultado. Levava a um impedimento geral. Vou lhe dar um exemplo. Um sobrinho meu que esteja em Diamantino e que tenha atuado num processo pela Souza Cruz ou pela JBS, me levaria a estar impedido em todos os processos da Souza Cruz ou da JBS. Casos que eu nem poderia conhecer, como normalmente acontece e a gente acaba não conhecendo. Então, esse tipo de legislação simbólica também é ruim. Lei mal feita e que leva a essas consequências. Por isso que o tribunal declarou inconstitucional. Ministro, só para não deixar em aberto para quem nos assiste, a gente está falando do ministro Alexandre, lembrando pelo contrato que o escritório de familiares dele firmou com Daniel Vorcaro. Esse julgamento ainda não aconteceu, é uma questão em aberto se o ministro Alexandre vai participar ou não. E no caso do ministro Toffoli, eu lembro também que ele não se sentiu impedido de aceitar a relatoria, mesmo com todos esses negócios que foram revelados pela imprensa depois, e só saiu do caso quando não tinha mais condições. Mas eu quero fazer mais uma pergunta de Master para o senhor. Segundo relatos da imprensa, o senhor já disse que não viu problema nem na conduta do ministro Alexandre. Desculpa, ministro, o senhor está querendo falar algo? Eu estou querendo pontuar. Em relação ao ministro Alexandre, ele integra a primeira turma. Todo esse processo se desenrola na segunda turma. Portanto, hoje nós temos até, vamos chamar assim, um impedimento fático. Em relação ao ministro Toffoli, quando se colocou a questão de sua participação em negócios com o Master, ele, juntamente com o tribunal, decidiu que não poderia continuar no processo. Ministro, deixa eu retomar aqui. Segundo relatos da imprensa, o senhor já disse que não viu problemas nem na conduta do ministro Alexandre, nem na conduta do ministro Toffoli no caso do Banco Master. Mas uma parcela expressiva dos brasileiros não pensa assim. Não caberiam, no seu entender, pelo menos explicações mais esclarecedoras sobre a natureza da relação que eles ou familiares deles tiveram com Daniel Vorcaro? Essa é uma questão que cada qual terá que fazer o devido encaminhamento. O que me parece que é importante que se diga é que esta questão do Vorcaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro,
A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vocaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vocaro, do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Vocaro. Então não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Mas vou lhe fazer uma outra pergunta relativa a isso também. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Vocaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Vocaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de processos aqui. Milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer. Até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Mas eu acho que esse tipo de ilação, em princípio, é indevida. Há muito tempo nós estamos discutindo a questão da delação. Vocês acompanharam e de perto e participaram da Lava Jato. Vocês sabem o que aconteceu em Curitiba, como se manipulou delação. Todos nós sabemos disso. Vaza Jato revelou isto. Nós sabemos, portanto, que a delação precisa de aperfeiçoamento. É o momento, não é o momento? Essa é uma questão que cabe ao relator que traz o processo e um diálogo com a Corte. Ministro, eu acho importante colocar aqui, registrar que o senhor sempre foi um crítico das delações e de outros institutos como das prisões alongadas. Essa sempre foi uma questão para o senhor. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vocaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça a pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Veja que, no ano passado, eu propus que o tribunal discutisse os penduricalhos. Propus ao atual presidente Fachin, que antes era apenas presidente eleito. Isso demorou para ser feito. Acho que já deveríamos ter feito até anteriormente. Por que retardamos tanto? Por razões as mais diversas. É difícil agora explicar e você não me daria tempo. A questão da política interna do próprio tribunal, os erros que se cometeram. Eu venho defendendo um pacto republicano. Falei isso com o Fachin. É preciso que nós nos unamos para fazer um debate sobre várias questões. A questão do orçamento, a questão das CPIs, a melhoria de uma série de elementos da legislação, da nossa relação com o próprio poder legislativo e executivo. O modelo está muito disfuncional. Toda hora que se precisa, vem ao Supremo Tribunal Federal. E depois se diz, isso leva a um paroxismo, a um paradoxo. E depois se diz que o Supremo está intervindo demais. Ministro... Nós temos editoriais. Ainda hoje eu aponto. Por favor, nós pode temos continuar. Editoriais. Ora criticando o Supremo por contenção, ora criticando o Supremo por excesso. Nós vivemos isso e vamos conviver com isso. Ministro, eu por mim ouviria o senhor por horas, eu só não quero deixar de faltar tempo para algumas questões do momento que eu preciso muito fazer ao senhor. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Ministro, o senhor já disse que não vê necessidade de código de conduta na contramão do que defende o presidente Edson Fachin. O senhor argumenta que já existem outros dispositivos tratando disso. A minha pergunta segue uma outra lógica. Diante da crise de confiança instalada e das evidências de que as regras atuais de autocontenção não estão dando conta, não seria caso de abraçar ao menos pontos que parecem ser de simples bom senso, como disciplinar e dar transparência à participação dos ministros em palestras e eventos, divulgar as agendas, sobretudo com advogados? Isso tudo não lhe parece uma coisa meio livre de controvérsia, ministro? Eu acho que isso já se faz, Renata. Eu não vejo nenhum problema. Quanto à crise de confiança, era bom que vocês olhassem como está a relação de confiança em relação às várias instituições, Forças Armadas, como estão, em relação à própria imprensa, para ver como que se dá o quadro em termos comparativos. E acho que nós devemos discutir. A questão, a meu ver,
do Código de Conduta, assim chamado, o problema, a meu ver, é de oportunidade. E eu cito sempre um bom exemplo. A ministra Rosa Weber esteve aqui numa curta presidência, mas numa bem-sucedida presidência. Enfrentou o 8 de janeiro.